Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meia atacante uruguaio, que tem negociações bem avançadas, para se tornar mais um atleta do Clube do Remo. Estamos falando de Diego Hernandes, 25 anos de idade, estava jogando lá no futebol do Chile, é um atleta que pertence ao Botafogo e quem sabe pode ser mais um atleta do Leão do Norte. Vamos ver um monte de coisa, galera, no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar os sininhos para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5X, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, galera. Número de Diego Hernandes nesse ano de 2025. Lembrando de novo que ele tem 25 anos de idade, 1,75 m, estava jogando no Everton Vinha del Mar, equipe da primeira divisão do Chile. Vamos lá. 13 jogos, 8 como titular, marcou um gol, deu 2 assistências, 15 passes para finalização, 15 arremates, com 13% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 13,9 vezes a cada 90 minutos, sofreu 12 faltas, acertou 77% dos passes que tentou, tomou 3 amarelos e não foi expulso nenhuma vez do Diego Hernandes nesse ano de 2025. Fenômeno Azul, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho e dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o belíssimo uniforme do Clube do Remo, você encontra com desconto. Beleza? Bora seguir com o jogador, pessoal. Vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Diego Hernandes, que estava emprestado, né, pelo Botafogo, lá no futebol chileno, e anteriormente a isso também esteve emprestado no futebol mexicano, pelo León. E nesses dois clubes, pessoal, o Diego Hernandes até ele foi mais titular do que reserva nas duas equipes, mas eu acho que é um fato público notório, né, que ele não conseguiu atingir um protagonismo, um grande destaque, tanto na Liga Chilena quanto na Liga Mexicana. Para um cenário de Série A, de Campeonato Brasileiro, ainda mais no Botafogo, que hoje é um protagonista da competição, é um indicativo que talvez o jogador não esteja pronto ainda para esse nível. Em relação à Série B, vamos falar daqui a pouco, no final do vídeo, mas mostra pra gente que ele não está assim numa grande fase técnica. É um cara que, quando sai do Montevideo Wanderers, chega com uma certa expectativa ao Botafogo, um cara que vinha sendo um protagonista na Liga Uruguai, mas já vem algumas temporadas um pouco em baixa. Beleza? E quando a gente fala, pessoal, de posicionamento, características e função dentro de campo, aqui talvez a parte mais legal do nosso vídeo, quando a gente de fato disseca o futebol do atleta, né? Então bora lá com mapas de movimentação, mapas de calor do Diego Hernandes. Peguei a movimentação dele no futebol mexicano, né, que é a temporada 24-25, e também no futebol do Chile em 2025. E o Diego Hernandes, pessoal, que é um jogador sul-americano, é uruguaio, argentino, tem muitos jogadores com essa característica, é aquele meio atacante, igual jogador de técnica, de habilidade, não é um cara tão forte fisicamente, canhotinho, tá bom? Que pode jogar tanto aberto pelo lado esquerdo, como vocês estão vendo, que ele fez no futebol mexicano. Eu, Felipe, não gosto muito dele nessa função, mas pode jogar assim, como fez no México, ou como jogou no Chile, que aí sim, para mim, é a sua posição preferencial, que é jogando como um meio atacante, vindo da direita para dentro, não necessariamente preso ao lado do campo, ele não tem força física, não tem intensidade, rotação para fazer o corredor defensivo, principalmente, mas é um cara de boa técnica, um cara que tem um drible curto interessante, um bom controle de bola, tem aquela capacidade, tenta sempre aqueles passes em profundidade, tá bom? É um jogador que ainda não tem grande poder de definição, né? Talvez não seja aquele jogador com perfil físico que uma Série B normalmente solicita, na maioria dos casos, mas é um jogador de boa técnica, né? Um canhotinho que tende a fazer mais a meia da direita para dentro, se aproximando ali da zona de definição dentro da área, beleza? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo, beleza? E vamos entender como é que foi a sua passagem no futebol mexicano, seus tempos no Brasil, né? Acho que é a parte mais interessante dessa análise também, a sua boa fase no futebol uruguaio. Então bora lá, com seu histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Diego Hernandes como profissional. 2022, aqui o seu ano com mais sequência pelo Montevideo Wanderers, né? 36 jogos, 18 como titular, 4 gols,
e 1 assistência. Aí começa 2023, pessoal, ele vivia a sua melhor fase na carreira pelo Montevideo Wanderers e chega para poder jogar pelo Botafogo. Ele acaba fazendo 18 jogos nessa temporada, só que aqui desses 18 jogos, a grande maioria foi pelo Montevideo Wanderers, tá bom? Foram só 5 jogos pelo Botafogo, 14 como titular, 5 gols marcados, todos lá no futebol uruguaio, e não deu. Deixa eu só confirmar aqui a informação das assistências, que me deu uma dúvida aqui. E não deu, não, ele deu sim, peraí, só um segundinho, pessoal. E deu também 3 assistências na temporada de 2023. Aí vem 2024, aqui já o ano inteiro, pelo Botafogo, 19 jogos, 7 como titular, 1 gol e 2 assistências. É emprestado para o Leão do México, né, faz o segundo semestre de 2024 lá, 13 jogos, 8 como titular, 2 gols e 2 assistências. Então, é um atleta que teve uma boa fase no futebol uruguaio, no seu começo de carreira, principalmente ali reta final de 2022, primeiro semestre de 2023, e desde que ele chegou ao Botafogo, teve uma queda na sua carreira, tudo bem que subiu o nível de competitividade, mas ele não conseguiu entregar mais o mesmo futebol, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação de Diego Hernandes muito próximo de reforçar o clube do Remo? É bem verdade que é um jogador que está em baixa, como nós falamos, ele vem aí pelo menos há 1 ano e meio sem conseguir desempenhar, performar no nível que a gente esperava do jogador. Ele também é um cara que não tem aquela biotipia, aquela força física que normalmente clubes como o Remo buscam num cenário de Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ele é um jogador que, tecnicamente, se jogar o que jogava em 2022, 2023, tem potencial para ajudar no contexto de Série B. Talvez numa Série A de Brasileirão, num time protagonista, não tenha atingido aquele nível, talvez não seja o jogador que a gente imaginou que fosse se tornar. Mas para uma Série B, um pouco mais adaptado, talvez, ao futebol brasileiro, ainda acho que pode ajudar. Acaba sendo uma aposta, claro, um jogador que precisa se recuperar, mas acho que é um jogador que pode ajudar numa Série B, então uma boa aposta para o clube do Remo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais Scout por aí. Valeu!